A paz do Senhor aos meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, também meus amigos. Eu estou aqui outra vez, como eu prometi na semana passada. Graças a Deus por isso, estou feliz. Faço questão de dizer isso porque é quando eu consigo realizar meus compromissos e fazer aquilo que eu gosto. E nesse caso, quero dizer que gravar o vídeo é o Senhor. Quando chega o momento eu fico bastante eufórico, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu tenho interesse em fazer da melhor forma possível, de forma a agradar aquele que eu amo, que é o dono da minha alma, da minha vida. Eu acredito que é assim com todos nós. Quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente quer fazer o melhor possível. E eu fico feliz por estar aqui hoje, poder trazer a vocês a 19ª edição de Uma Palavra e uma oração para vocês. E trouxe uma palavra hoje, quero trazer uma palavra para vocês, que eu pedi ontem com muita vontade para o Senhor de madrugada, voltei a pedir, e nessa manhã, enquanto eu preparava de largar o material nas redes ali, o Senhor me deu uma palavra, e eu anotei ela e trago para vocês aqui. Ela tem algumas variações, dependendo da Bíblia que cada um tem aí, né? Tem várias versões, mas essa versão aqui também é bastante conhecida, vocês vão lembrar. Nós vamos fazer a leitura agora dessa palavra e em seguida eu comento ela com vocês e então vamos orar. Eu peço a vocês que vocês continuem orando por mim, por minha esposa, que fez a cirurgia, ela está se recuperando, está de pé, já está melhor. E peço a vocês também que vocês, ao momento que vocês assistirem o vídeo, vocês curtam aí, comentem, compartilhem e sempre relembrando, se você não é ainda inscrito no canal, por favor se inscreva ali e dê assim a oportunidade para outras pessoas virem assistir os vídeos, né? Pode não parecer muito importante ou relevante para nós hoje em dia, que temos liberdade no Brasil para servir a Deus, mas tem muita gente que são martirizadas. Nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, com pessoas que são perseguidas, elas não têm liberdade nem de falar com os membros da própria família, porque às vezes tem um filho que não é cristão, ou o marido ou a esposa, e eles entregam para as autoridades e a pessoa vai presa. No caso da mulher, se a mulher for descoberta que é cristã, ela é jogada na rua com os filhos e os parentes tomam a casa dela. Ela fica sem nada. E nós aqui temos liberdade para servir a Deus. Então vamos fazer uso disso e dar às pessoas a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e terem fé e acreditarem que algo da parte do Senhor de melhor nos está reservado, e reservado sobretudo para aqueles que têm fé, que acreditam, né? E isso pode não parecer importante agora, mas vai chegar um momento que isso vai estar diretamente ligado à vida das pessoas aqui nesse mundo, e depois dele a eternidade. E o momento para se preocupar com isso é agora, porque não vai ter uma segunda chance. E a palavra que nós vamos comentar hoje é sobre a fé. E ela está em Romanos, capítulo 10, e versículo 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Varia dependendo da tradução que cada um tem na sua Bíblia, mas em suma é isso. Cada um de vocês, assim como eu, também já com certeza ouviu a palavra. O Senhor que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não desperta a fé de Deus com a nossa coragem, com os nossos músculos, com a nossa inteligência, seja lá qual for o adjetivo que couber a cada um de nós, nossas qualidades, enfim. A única coisa que mexe, que chama a atenção de Deus da nossa parte é a fé. A fé é que chama a atenção de Deus para a nossa pessoa, para a nossa igreja, para o povo. Deus não se move de outra forma senão pela fé. É preciso ter fé. E fé em quem? Se a nossa fé não estiver focada no Senhor Jesus, que é o Filho dele, essa fé não tem nenhum valor. Não adianta focar nossa fé em Pedro, Paulo, João, ou em quem quer que seja.
Não se trata de religião, não se trata de filosofia, se trata de crer ou não no Filho dele, que é o único que foi autorizado a realizar um sacrifício em nosso favor, porque aqui na terra não foi achado ninguém capacitado para isso. Então, se a nossa fé não estiver focada na pessoa do Senhor Jesus, ela não tem valor nenhum. Ainda que essa fé possa ser grandiosa, alguns quererem até dar a vida para provar que possuem uma montanha de fé. Nem é necessário. Jesus disse que a nossa fé for do tamanho de uma sementinha que for, ela é capaz de mover montanhas. Só que essa fé precisa estar focada nele, porque ele é o Filho de Deus e ele é que foi entregue em sacrifício no Calvário em nosso favor. A palavra religião, que foi o que o Senhor Jesus, o único que teve capacidade de realizar, significa religar. É o único significado da palavra. A religião é religar. Religar o quê? Religar o homem a Deus. Repare que Jesus, quando foi crucificado, ele estava suspenso entre a terra e o céu. Naquele momento ele estava religando o homem outra vez com Deus, porque nós estávamos separados de Deus. Mas Jesus fez a ponte. Ele é a ponte que nos liga de volta a Deus. Portanto, a nossa fé, ela existindo, e ela deve estar focada na pessoa do Senhor Jesus, para que nós possamos ter comunhão, e essa comunhão verdadeira com o Senhor, que é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos provê a cada dia tudo aquilo que nós necessitamos para viver aqui. Pois bem, essa é a palavra que eu trouxe para vocês hoje. Eu peço que vocês leiam, como sempre peço, que vocês leiam todo o contexto, para que vocês entendam melhor. Aqui eu trouxe apenas uma palavra de um capítulo inteiro, e ela está sujeita ao contexto de todo o capítulo, que nós só vamos compreender melhor lendo todo o capítulo. Sendo assim, essa palavra está entregue. Eu espero que ela edifique a vida de vocês, como edifica a minha. A gente tem que lembrar disso todo dia. E agora nós vamos fazer uma oração. Vocês orem por mim, assim como eu oro por vocês aí. E vamos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo, sobretudo agora por causa dessas guerras que estão começando. Pensem na quantidade de irmãos que nós temos lá que estão sofrendo por causa disso. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença para colocar diante de Ti, Senhor, a nossa oração. Te pedir, Senhor, o Teu perdão pelos nossos pecados. O Senhor tem misericórdia de nossas vidas. O Senhor tem misericórdia, Senhor, daqueles que promovem a guerra ao invés da paz. Quando o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles, os pacificadores. Senhor, nós temos tanta gente promovendo a guerra por causa do lucro. Mas nós, Senhor, estamos aqui tentando promover a paz, Senhor, para que a Tua bênção desça sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que nós amamos, na vida de nossos irmãos que estão aqui do outro lado do vídeo, assistindo e orando comigo. Nós estamos orando, Senhor, e pedindo para que o Senhor visite cada um deles, nos seus lares, com os seus filhos, com os seus esposos e esposas, para que o Senhor venha abençoar e dar graça para que tudo possa estar no caminho certo, eles possam estar caminhando na Tua presença, Senhor. Também, junto nós oramos e intercedemos, pedindo a Ti, Senhor, que visite agora os nossos irmãos da igreja sofredora, que estão, Senhor, naquelas nações onde não há liberdade para te servir, sobretudo, Senhor, naquelas nações mais rigorosas ainda, que estão agora em guerra com o Irã, Senhor, onde o Teu povo não tem liberdade alguma, Senhor, para se expressar, e se forem descobertos, são levados à morte, não há julgamento, não há nenhuma piedade, compaixão. Senhor, visita-os e consola-os, Pai. Cuida deles, Pai, em meio a toda aquela tristeza de terremoto, de guerra que está afetando aquele país. Tem misericórdia, Senhor, das nações à volta, que elas possam promover a paz. Senhor, olha para a Tua igreja como um todo e abençoa o Teu povo nesses dias finais. A Tua igreja precisa de se manifestar, Senhor, com a Tua palavra ao redor da terra. Levanta-se, portanto, Senhor, levanta missionários, capacita-os, envia-os para aqueles locais onde eles mais são necessários. Levanta também mantenedores, intercessores, para orar, interceder, contribuir para
que os teus servos que estão pregando a tua palavra, Senhor, os missionários possam ser abençoados, possam ser amparados para fazer a tua obra com valor, anunciando o teu evangelho àquelas pessoas que não conhecem a tua palavra naquelas regiões da terra, Senhor. Pai, tem misericórdia. Eu te peço da nossa nação. Olha para os nossos governantes, Pai, e aquilo que eles estão fazendo. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia, Senhor, do povo dessa nação. Olha por todos nós, Senhor, e vem, Senhor, colocar a tua mão para que eles possam, Senhor, se colocar a favor da população e governar, Pai, para aqueles que estão sofrendo mais, sofrendo, Senhor, com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, sofrendo com a miséria no Nordeste, sofrendo, Senhor, com a violência, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Opera em meio às nossas autoridades para que elas governem para o povo, segundo a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desse pai de família que está desempregado. Tem misericórdia daquela mãe que chora pelo seu filho, que está, Senhor, na prisão. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que não têm o pão, que não têm um abrigo agora, com todo esse frio. Olha por todos nós, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces as nossas dores, e aquelas que só Tu pode aliviar, só Tu pode trazer consolo. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos pelas amarras das drogas. Liberta por aqueles que estão, Senhor, envolvidos com o crime, Senhor. Liberta, Senhor. Traz libertação para essa nação. Inclina o coração da nação brasileira a Ti, Senhor. Liberta esse povo, Senhor. Derrama sobre nós a Tua misericórdia. Tem compaixão, Senhor, de todos nós, Senhor. Escuta a nossa prece. Aceita a nossa oração, Senhor. E abençoe a todos nós que Te pedimos nessa hora. E Te agradecemos pela liberdade que temos de orar a Ti, de louvar o Teu nome, de ler a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que venha a Tua bênção sobre o meu irmão, minha irmã, nossos amigos que estão ali do outro lado do vídeo. Estão, Senhor, orando conosco. Estão intercedendo também. Abençoe a todos, Pai. E que Tua paz se derrame em nossos corações ao longo desse dia, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço a vocês que deram essa oportunidade de eu entrar no lar de vocês, onde você está para trazer uma palavra, para trazer uma oração. Isso, eu repito, pode não parecer muito importante agora, e para nós aqui, que temos liberdade, mas acredite, pode ter certeza, vai chegar o momento em que a palavra do Senhor vai se cumprir, quando Ele diz: eis que vem dias do Senhor, que verei fome e sede sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Meditem nela. Eu sou apenas um vaso que estou sendo trazido aqui para ser usado para entregar a palavra para vocês e orar por vocês, como também pelas necessidades da igreja do Senhor espalhado pela terra, que está sofrendo muito. Eu vi aquela montanha cheia de gente, milhares de pessoas subindo, fugindo, umas numa direção, outras noutra direção. Chamei minha esposa, mostrei para ela e me lembrei da palavra do Senhor, onde Ele diz que eis que vejo as minhas ovelhas espalhadas pelas montanhas sem pastor, que cuide delas. E o Senhor diz: eis que eu vou cuidar das minhas próprias ovelhas. Porque eu vejo aquelas pessoas e me lembrei dessa palavra e senti uma compaixão muito grande no coração com todo aquele sofrimento, apenas a roupa do corpo, e elas subindo montanhas. Está aí no Facebook, está na internet para quem quiser ver, e fugindo para não serem alcançadas pelas bombas, com a ameaça de guerra. E, gente, vamos orar, porque o Senhor está próximo. E ontem à noite eu falei para minha esposa: vamos dormir sim, mas vamos encomendar ao Senhor, porque acordar amanhã de manhã vai ser uma novidade para nós. A cada dia que passa é uma novidade poder acordar pela manhã, do modo como as coisas estão. Meditem nisso. Se permitir o Senhor, semana que vem eu estarei aqui. Quero poder trazer uma novidade para você no 20º vídeo de uma palavra e uma oração para você. Esse foi o 20º vídeo. Eu sou o Henrique e esse é o meu nome. Muito obrigado e que Deus abençoe.